Então, gente, dando continuidade ao nosso vídeo, a gente estava falando a respeito de cultura, mas a memória do meu celular acabou, eu tive que fazer um outro vídeo para complementar. Tudo que a gente faz, tudo que o homem faz é cultura, tá? Desde as coisas mais simples, a gente vai considerar cultura. Vamos pensar também na linguagem como forma de expressão cultural. Quando a gente pega o texto de Gênesis 1, a gente vai perceber que esse texto vai estar em harmonia com o texto de João 1:1. O verbo já estava presente desde o princípio de todas as coisas. Todas as coisas foram feitas pela linguagem, foram criadas pela linguagem, pelo falar criador de Deus. Logo, é Deus que, segundo a fé judaico-cristã, é Ele quem cria todas as coisas, dando nome às coisas durante a criação. O Senhor produziu toda a diversidade. Portanto, a gente precisa entender que na diversidade há unidade desde a criação. Então, quando a gente fala de cultura, cada um se relaciona de uma forma, cada um se expressa de uma forma, mesmo no meio de tanta diversidade, de toda essa diversidade, a igreja, ela precisa entender que a unidade do reino de Deus está presente na diversidade. Então, todas as coisas passaram a coexistir, mas cada uma segundo a sua particularidade. Sendo assim, tudo isso é cultura. Todas as culturas são assim. Todos os povos, cada um com a sua cultura, cada um com a sua forma de se relacionar, de se expressar. Mesmo assim, existe unidade. Então, quando a gente vai anunciar o reino de Deus para outros povos, para outras culturas, é preciso entender que o reino de Deus ele vai se estabelecer no meio da diversidade, com estruturas de unidade. A linguagem é uma das características culturais de um povo. E aí a gente pode falar até mesmo de tribos. Tá? Quando a gente vai falar, como eu já falei, já citei antes, os surfistas, os ciganos, que a gente vai chamar de tribos. Essas tribos, elas têm a sua linguagem própria para se relacionar, né? Na verdade, índios e negros também vão apresentar essa particularidade, essa forma de linguagem. Isso é fundamental para que eles possam expressar os seus posicionamentos, tanto ali no meio do povo onde eles habitam, como para com aqueles que estão chegando de fora e precisam também se ajustar àquela cultura. É por isso que o missionário, quando ele está sendo treinado para ser enviado tanto para um outro país quanto para o interior do Brasil, ele precisa se adaptar, ele precisa ser treinado para conhecer a cultura, os costumes locais, para que não haja aquele choque cultural, porque ele vai chegar ali e vai se deparar com o novo, o diferente. Então ele precisa estar preparado para isso. Porque a comida é diferente, a fala é diferente, a maneira de se vestir, os costumes na mesa na hora de se alimentar, a maneira de se cumprimentar. Então, são coisas que nós precisamos estar atentos quando no meio missionário, no campo missionário, para a gente poder não pagar mico, não é assim? Ou não escandalizar, ou então até mesmo não afastar e não fechar a porta, porque de repente nesse ambiente, nesse contexto em que o missionário vai estar, ele vai encontrar formas de cultura tão diferentes que para ele será tão difícil se adaptar que ele mesmo pode fechar a porta que foi aberta. Então, é por isso que esses missionários, quando estão em campo, antes de ir para o campo, eles são treinados. Esse é o papel fundamental da agência missionária, quando ela começa a preparar esses missionários.
É um trabalho muito legal e mais adiante a gente vai falar a fundo sobre isso. A história vai mostrar pra gente que nem tudo funcionou tão bem assim. Olha aí, na verdade, os índios e os negros, eles se ajustaram após a violência praticada pelos colonizadores. Nas outras aulas que vocês tiveram da história das missões, vocês aprenderam que aquilo que a gente aprendeu na infância, na escola, a respeito do período de colonização, né? Não foi da maneira que a gente lê nos livros do primário, do ensino fundamental, não é? Não foi as mil maravilhas. Foi um processo doloroso para eles. Houve um tempo da história em que índios e negros eram vistos e tratados como seres que não tinham sequer alma. Então, foi um processo muito difícil para esses índios e esses negros que foram obrigados a aceitar uma fé, uma cultura, uma religião, um hábito totalmente diferente. Teve um tempo em que os missionários chegavam nas tribos indígenas, lá dentro do Brasil, lá para dentro mesmo, e chegavam lá e anunciavam Cristo ressurreto para os índios, e conseguiam fazer com que os índios se convertessem. Vamos para a igreja, vamos assistir o culto. E eles iam, e quando chegavam lá na porta da igreja, você não pode entrar. Você não pode entrar, porque você está sem roupa. E aí colocavam uma roupinha no índio, arrumavam ele para ele poder sentar e assistir o culto. Isso aconteceu também em tribos no interior da África, onde os missionários chegavam e traziam os negros, traziam os africanos para dentro da igreja para assistir o culto, e quando chegavam na porta da igreja, assim não, sem roupa não. Então, isso foi descaracterizando essas pessoas a ponto das agências governamentais olharem responsáveis por esses povos mais interioranos e olhar e dizer assim, não, os missionários estão tirando a identidade desses povos. Então, aqui no Brasil, a FUNAI chegou e colocou alguns limites para que os missionários tivessem acesso a esses povos indígenas, porque você pode trazer a sua fé, a sua religião, você pode evangelizar, catequizar, mas você não pode tirar a identidade desse povo. Então, isso é muito difícil. Isso é muito difícil. A gente está falando de culturas, de povos do interior, mas isso também se dá nos grandes centros urbanos, porque quando você vai evangelizar as tribos de homossexuais e prostitutas, por exemplo, você precisa estar muito preparado, porque se eles aceitarem o seu convite e vierem na igreja, eles vão vir do jeito que eles estão. Eu sempre falo isso. Eles vão vir do jeito que eles estão. Vestidos, caracterizados do jeito que eles trabalham na noite, porque aquilo para eles é normal, é comum. Nós é que temos esse conceito de que aqui é a casa do Senhor, aqui é a casa de Deus, e nós temos que ir vestidos assim, assado, de terno, de gravata, mas para eles não. Para eles vão vir do jeito que eles estão. E se nós não estivermos preparados para receber essas pessoas, nós vamos fechar a porta. Nós vamos dizer para eles, você não é bem-vindo aqui. E aí ele não volta mais. Então, entender o que é a cultura, entender os costumes e entender qual é o papel, o seu papel enquanto missionário, seja lá no interior, seja no exterior, ou seja na sua comunidade local, é importantíssimo. Até porque a missão não é nossa, né? A missão é dele, né? Nós somos comissionados, a missão é dele. A gente não pode esquecer disso. Os indígenas que aqui estavam há séculos e os negros que foram traficados para cá tiveram que se adequar ao modelo cultural estabelecido pelos europeus. Imagina só para o negro ser arrancado da sua terra, das suas tradições, da sua cultura, da sua família, do seu ambiente. Ser trazido durante muito tempo dentro de navios negreiros para um outro território, ser tratado como um animal, como um bicho realmente.
E quando chega aqui nesse lugar, ele sem entender o porquê aquilo estava acontecendo com ele ter que se relacionar com as pessoas, ter que baixar a cabeça e aceitar aquilo que estava sendo imposto para ele. Não só a escravidão, mas todo o resto que vinha junto, como esse processo colonizador, porque não estava se importando com o ser humano, com o indivíduo, mas estava se importando apenas com o processo. Então isso vai ter consequências até os dias atuais. E se a gente não tiver cuidado, a gente vai continuar replicando esse processo. Ao longo da história brasileira, isso é visível, como a gente ainda vai ver mais adiante. O povo brasileiro, ele é miscigenado, mas durante bom tempo essa tal mestiçagem se comportou à maneira dos europeus. E era muito comum na época da escravidão você encontrar os negros que trabalhavam dentro das casas grandes, das casas dos senhores, estarem vestidos da mesma maneira que os brancos estavam. E sempre houve essa cultura de que você tem que transformar o outro naquilo que você é. E quando a gente fala dessa intolerância de que o que você é menos do que o que eu sou, a gente tem essa tendência de querer transformar o outro no que a gente é, na imagem que nós fazemos do que é bom, do que é certo, do que é verdadeiro. E não se esqueça de que aquilo que é bom, certo e verdadeiro para você pode não ser para o outro. Então é importante a gente ter esse cuidado, fazer a leitura correta do ambiente onde você está, do momento que você está vivendo, das pessoas com quem você está se relacionando, para que não haja esse conflito. Vai ser difícil pra gente? Vai. Claro que vai ser difícil. Vai ser difícil, sim. Porque nós estamos tão acostumados a julgar, a condenar, a apontar, e pra gente não é fácil. Não é fácil a gente abrir mão desses conceitos. Não é fácil. Um escritor chamado Taylor, no ano de 1871, ele vai dizer assim: são reveladores em sua conceituação a respeito daquilo que seria cultura, isso é, hábitos adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade. Tudo que esse homem vive nessa sociedade é cultura. Sendo assim, todo o nosso comportamento em sociedade não é uma inovação, não é nada fantástico. Apenas nós reproduzimos os comportamentos que nos foram transmitidos pela tradição, ou seja, por aqueles que já estavam nesse mundo antes de nós. Em nossa sociedade anterior a nós, há muito tempo atrás, os nossos antepassados. E quando nascemos, o mundo já está dado, isso é, nós apenas imitamos os atos daqueles que estavam aqui antes de nós, ao longo da nossa vida. É muito comum você se pegar repetindo coisas que os seus pais faziam, que os seus avós faziam, e que ao longo da vida você cresceu aprendendo aquilo. Isso aí, além dos valores familiares, é cultura. É cultura, é tradição, e isso vai estar ligado à fé, à religiosidade de um povo. Então é muito importante a gente entender, quem já nasceu no Evangelho, talvez não saiba muito bem o que é isso, mas as pessoas que se converteram ao longo da sua caminhada, que vieram de um lar com outra fé, com outras religiões, vão entender o que eu vou dizer agora. Talvez na sua infância você tenha sido criado em um lar, em um ambiente que a sua avó te levou para visitar uma rezadeira. E a gente está falando de coisas que acontecem até os dias atuais, tá? Talvez você tenha vivido em um ambiente em que era muito comum na sua casa seus familiares darem doce em dia de Cosme e Damião. Isso para muitos é a fé, para outros nada mais é do que costume. E aí a gente vai trabalhando essas questões ao longo da nossa caminhada nessa disciplina, para a gente poder entender a dificuldade que nós vamos ter para nos deparar com essas situações e a dificuldade daquele que vai nos receber também para se deparar com o novo. Porque a fé que você está propondo para eles,
a doutrina, o costume, tudo que você está apresentando para ele como sendo novo, para ele pode ser, além de novo, uma grande agressão. Então, por isso é necessário que a gente tenha cautela, tenha cuidado, para não cometer os mesmos erros históricos que os missionários anteriores, homens de Deus, homens cheios do Espírito, cheios de graça, cheios de poder, cheios de conhecimento da palavra, mas que erraram tentando fazer o melhor, erraram na tentativa de fazer aquilo que era certo, por amor. Então, hoje, além dessa tentativa, além dessa busca por fazer o que é o melhor, por fazer o que é certo, por amor à palavra, por amor ao Evangelho, a gente precisa também estar preparado. Então, conhecer essa história, conhecer como as coisas aconteceram, os erros que foram cometidos lá atrás, o que nós podemos fazer para mudar hoje, conhecendo os erros anteriores, vai nos capacitar, vai nos tornar pessoas melhores e mais abertas ao diálogo, à percepção. E na hora da gente fazer a tal da suspensão de juízo, vai ser mais fácil para a gente. Assim nós esperamos. Eu agradeço aí que você tenha disposto um pouquinho do seu tempo para a gente aprender juntos, mas essa conversa ainda vai continuar. Tem muita coisa para a gente falar por aí. Valeu? Obrigado, bom dia para todos, fiquem na paz.